Um bom dia a todos. O Senhor lhes abençoe grandemente nesta linda manhã, na qual podemos nos levantar, dar graças a Deus pela vida, porque podemos honrar seu nome, glorificar seu nome e podemos lhe agradecer por ter nos colocado nesse tempo tão glorioso, nesse tempo tão maravilhoso. Não foi uma escolha de vocês, nem minha, mas foi a escolha dele. Não podemos dizer como estou vivo e estou aqui. E recebi a mensagem que o nosso amado irmão William Soto Santiago trouxe e estou colocado nesse tempo foi por minha causa. Não podemos dizer isso. Mas bem é um grande privilégio e uma grande bênção que desde antes da fundação do mundo, Deus nos colocou nesse tempo para receber essas boas novas, essas notícias, que as tenhamos recebido e que tenhamos visto isso que foi assinalado, isso que foi apontado. Porque antes de Deus cumprir o que Ele prometeu em cada era e em cada dispensação, foi assinalado, apontado e anunciado antecipadamente. E quando a pessoa participe de receber as boas notícias e depois de receber o que foi anunciado, isso o torna mais que bem-aventurado. Porque esse mensageiro depois vai dizer: esses escolhidos de Deus, esses filhos de Deus, receberam minha mensagem e receberam aquele do qual eu falei. Ou seja, isso o torna uma pessoa especial. Por isso e por isso que tem motivos para lhe agradecer, porque imagina que entre tantos seres humanos e vamos diminuindo e entre tantas pessoas e dentre todas essas pessoas que receberam a mensagem do precursor e outro pouco mais daí receberam a mensagem desse poderoso arcanjo e ainda vai reduzindo, e que você seja um filho de Deus que tenha recebido essa mensagem que precursou a segunda vinda do Senhor e que depois a igreja noiva, a Maria Espiritual, lhe tenha trazido as boas novas, esse poderoso arcanjo, e que você também o haja recebido e tenha crido isso. São dois. E a terceira é que você tenha recebido isso e tenha visto e tenha crido. Irmão, isso o torna uma pessoa super especial. Então, vê que não é para qualquer um, essa promessa da transformação é para um grupo especial. O irmão Brás disse no livro das Eras, um grupo especial, um grupo com percepção profética, que pode discernir essa palavra do precursor, pode discernir essa palavra desse arcanjo e pode então discernir quando está se cumprindo, pode ver e diz: isso era tão simples. E aí é que entra a simplicidade de Deus, do que hoje, um dia como hoje, foi que começou essa série dos selos, que começou com Deus em Simplicidade em um domingo pela manhã,
E no mesmo domingo pregou a brecha na tarde. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, começou com o primeiro selo. Na sexta-feira chegou no quinto selo. No sábado, o sexto selo. No domingo pela manhã foi perguntas e respostas. E depois na tarde, ao pôr do sol, na tarde pregou o sétimo selo. Depois, na segunda-feira, acrescentou, porque essa partezinha final, ele desejou que fosse acrescentado ao sétimo selo. Vem já uma semana nova. Agora vocês vejam como podemos ver que em realidade somos esse grupo especial que tem podido entender e compreender todo esse programa divino. Ontem me enviaram. A gente já falou de tudo isso, mas à noite me enviaram. Ontem à noite, um extrato, ou melhor, era uma foto que foi captada como de uma tela, deve ser de um chat, deve ser. E disseram, olha, para que mostre ao ungido aí o que estão dizendo, e eu disse, olha, as pessoas não aprendem. Mas eu me pus a ler essa parte aí. Para começar, essa pessoa não tem... Bem, vamos dizer, para que saiba. Mas isso já... Se sabe que sempre coloca isso, coloca extrato e tudo isso para justificar sua incredulidade. E já que enviaram na noite, vejam. Aí eu fui dirigido para falar algo, porque vocês vejam como a própria palavra, entre tantas coisas que colocam, vejam que como a própria mensagem, eles colocam, mas bem para mostrar que isso não é correto. Quando que o que o Filho de Deus está procurando é que essa palavra se cumpra. Não atacar algo para que não se cumpra. Se o que desejamos são as promessas, se o que desejamos é nos preparar. Bom, com isso, nem a pessoa que lê e nem a pessoa que coloca está se preparando, mas bem ela causa dano a ela mesma, porque o escolhido de Deus, no que ele foca, é nessa preparação de sua vida para obter seu corpo eterno. Esse é o alvo, essa é a finalidade. E como consegue isso? Recebendo aquilo o qual foi prometido, recebendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário na primeira vinda, era receber as promessas que tinham sido feitas de que haveria um cordeiro que tiraria o pecado do mundo, um cordeiro perfeito. E quando chegou, muitos mais bem o rejeitaram, o criticaram, porque não era a forma provida por eles para que Deus cumprisse essa promessa que tantos profetas tinham falado. E quando a cumpre, como a cumpre tão simples, então aí tropeçam aqueles para os quais também são ordenados. Tropeçam na palavra, diz, para o que também foram o quê? Ordenados. Ou seja, já tem uma predestinação, vejam aí, para essas pessoas. E tem que tê-la, porque senão como a palavra vai se cumprir? Como a Escritura vai se cumprir? Como um extrato tão belo e tão perfeito, mas Deus diz, não podem ver, não podem entender. Onde foi que enviaram? Ah, aqui está. Eu pensei que tinha aqui. Veja o extrato, D81. O irmão William disse na mensagem Enfrentando a Realidade. Afinal, trombeta é a última mensagem de Deus. Afinal, trombeta é a mensagem que eu estou anunciando. O que o irmão Branham disse? Que o arcanjo Gabriel anunciou, tocou a primeira vinda do Senhor, anunciou. E ele disse que tocará, anunciará a segunda vinda. Veem que não podem entender, e então diz,
o nosso irmão e amigo, a quem amamos, e que virá, vai regressar com os da sexta dimensão, do qual eu serei o primeiro que o verei, e ele vai dizer: receberam minha mensagem que eu anunciei, e aqui estão com corpos eternos e glorificados. Essa mensagem que eu trouxe é a que preparava a igreja noiva para receber as bênçãos. Tudo é simples. E disse: depois desta mensagem não virá outra mensagem para essa geração. Claro que não virá outra mensagem. O que disser que terá outra mensagem está errado. É como foi nos dias de Noé. Depois da mensagem de Noé, não apareceu outro profeta para profetizar, para pregar aquela geração. Depois da última mensagem que Deus enviou através do profeta Noé, a porta foi fechada para aquela geração e veio o juízo divino sobre todos os incrédulos. Então vem que depois desta mensagem fechou a dispensação da graça. Até aí chegou essa mensagem, essa proclamação, esse anúncio da vinda do Senhor. Agora, vocês vejam que isso está mais claro que água, porque isso foi o que escreveu a pessoa que colocou isso no chat. Isso está mais claro que água. Exatamente assim, está mais claro que água. E aí, o que eu comecei a falar nessa manhã, não dá vontade de ir a um canto e chorar de alegria, de felicidade, porque pessoas que leem o mesmo e não entendem o programa divino, não entendem essa palavra, não a compreende, e são pessoas que estão já se identificando como os que vão ficar para a grande tribulação. E isso tem que falar claro, porque vocês vejam, esse grupo que estaria recebendo o cumprimento de toda essa palavra, esse é o grupo que será transformado. O grupo que entendeu a mensagem do precursor e o grupo que entendeu as boas novas, o anúncio, a trombeta que soou, que tocou esse poderoso arcanjo, esse grupo é o que será transformado. Aqui tem um grupo e na América Latina tem um grupo, mas vocês vejam, o irmão Branham foi tentado ali naquela ocasião. E aí tem pano para cortar, porque o que o diabo está fazendo hoje é tentando com a mesma palavra. Mas Deus não é palhaço de ninguém, nem está para brincar com ninguém. Isso que aparentemente não acontece nada é porque ainda dentro do grupo tem pessoas hipócritas que estão dentro que têm que sair. Então tem que dar tempo para eles também. Porque a promessa que Deus estará cumprindo no meio da igreja é somente, exclusivamente para os escolhidos. E a glória de Deus também não vai estar se manifestando para esse grupo de incrédulos. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina ou menino, ele os tirou para fora. Saiam daqui. Para fora. Porque Deus não faz espetáculo para nenhum incrédulo. Agora já vai chegar a uma parte, a uma etapa, onde aí já será visto tudo que foi visto pelo reverendo William Branham na visão da capa, que já será visto o resultado das pessoas que entravam e saíam. Aí sim que muitos dos que estavam dentro, crentes da mensagem do irmão Branham e crentes da mensagem do irmão William, vão dizer: mas olha, verdadeiramente era certo. Mas antes disto, não vai ser feito nada até que esse último saia. E recordem que nas eras diz que o joio é recolhido primeiro. E depois o rapto. Era sem editar, creio que é. Agora, vocês vejam que não vai fazer algo físico para agradar aos incrédulos, para que creiam. Está realizando o maior milagre, que é a palavra revelada, e não estão vendo.
Mas nós sim, estamos vendo e estamos recebendo. E estamos vendo a mudança. Porque isso é ao redor dessa palavra, ao redor dessa palavra, ao redor dessa palavra, e aí forma um círculo, uma roda dentro da roda, e isso continua operando em sua vida, até que... Mas o que aconteceu aqui? Eu estou fazendo isso e isso, mas deixa eu ver novamente. Olha, aconteceu, apareceu, falei algo e apareceu. Porque já está sendo falada uma palavra na boca de um escolhido adotado. Em várias ocasiões, o irmão William coloca adoção e transformação. E aí ele esconde, camufla certas coisas por aí, mas vocês vejam que para realizar a obra que estará sendo realizada, já para esses dias, antes da ressurreição, esse povo já terá esse poder. Por quê? Vejam, somente para poder ver os que vão ser ressuscitados, algo tem que ter acontecido primeiro nessa pessoa. Algo tem que ter acontecido nesse escolhido. E ele dizia, e se nesses dias não tiver alimento, os criaremos. Agora, se você tem um corpo eterno e glorificado, para que necessita criar comida para comer? Mesmo que nesses 30, 40 dias, já com o corpo eterno e glorificado, se tem que criar comida para os que vão ficar e também deixar alimento físico, então nós o faremos. Ou seja, que aí tem um trabalho, porque vamos deixá-los bem preparadinhos para que passem pela tribulação. Diz que apareceram aos familiares lá. Lá apareceram aos familiares. Agora, aqui aparecerá também aos familiares, com certeza. E vão dizer a eles, eu te disse que calasse a boca. Mas mamãe, papai, irmão, irmã, mas filho, mas como você conseguiu isso? Me dá disto. Me dá. Eu não quero ficar. Aí vem o choro e o ranger de dentes. Eu te disse. É como o pai dizia pra gente, não sobe aí porque você vai cair, não sobe aí porque você vai cair. E sobe, cai, eu te disse. E o pai às vezes até dava um tapa mais um tapa para completar, metia aí um tapaço. Mas vocês vejam, esse tempo será um tempo em que os escolhidos de Deus terão esse poder. Agora vocês vejam onde é que eu estava, ou do joio, isso? Em eras 330. O grão de trigo que chegou a ser uma planta para a colheita é o registro da igreja. Escreve o trigo. Assim que nem toda planta de trigo é grão de trigo, e nem toda a planta inteira é usada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, e também não é dado vida eterna à igreja inteira. Ou seja, nem todos que vinham crendo na mensagem, nem todos são a noiva, nem todos seriam transformados e raptados. Tinha que vir um tempo de separação, um tempo de segregação. E como ia chegar? Da mesma maneira que a palavra sempre veio, e o efeito dessa palavra, quando é falada em cada era e em cada dispensação, acontece com a palavra sendo falada.
Mas uma parte dela é juntada no celeiro e a outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Ou seja, que todas essas pessoas que não creem o que Deus prometeu, ou seja, não creem o cumprimento do que Deus prometeu, que não se preocupem, porque não nos verá, porque vão estar em outro lugar que não é o milênio reinando. Ou seja, vamos descansar deles 1000 anos e o que resta desse tempo e os 3 anos e meio. E por que eu falo neste tempo? Porque já se supõe que você esteja aí dentro sem escutar outras vozes. Ou seja, que desde lá, ainda que os amamos e tratamos com ele, tudo isso, mas está suposto a você não continuar lendo e escutando todas essas coisas. Lá já tem que saber que vamos deixar de vê-los por 1000 anos. Eu não estou dizendo que pare de falar com eles e deixe de amá-los e deixe de tratá-los com amor e tudo isso. Eu estou falando no campo espiritual. Porque a promessa que Deus tem para nós é para aqueles que estão recebendo esse ensinamento sob capa e para mais ninguém. E para mais nada. Olha o que diz aqui, olha o que diz aqui. Eu sei que muitos fazem isso. Olha isso para ver como eles vão, mas veja, nós já sabemos por onde vamos e para onde vamos. E já sabemos para onde eles vão e para onde vão. Você não perca tempo em procurar e ler. Essa é uma recomendação que eu dou também a vocês e também ao irmão que nos enviou isso e a irmã a qual eu amo muito, e com certeza ela queria compartilhar. Bom, ela é Paula, a esposa do Jean Del Corto, mas eles como casal e ele como pastor devem se cuidar e mais bem focar em se preparar com seu grupo para a transformação. E tudo isso, mas bem, a gente já vai identificando essas pessoas e mais bem, se cumpre a palavra que o irmão ele disse, que os escolhidos iam ver essa separação, iam ver quem é trigo e iam ver quem é joio pelas suas obras. Ou seja, que mantenham-se focados no alvo. O seu alvo, não o alvo de outro, mas o seu alvo, que é sua transformação. Diz, reservada para a segunda ressurreição. E outra parte que é conhecida como palha é queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que João Batista disse e Jesus também. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse, recolha primeiro o joio e depois recolha o trigo. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E como seu fim é ser queimada, elas não são queimadas quando é juntado, mas são reservadas para um tempo futuro, que é no final dos 1000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mas já uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer. E isso começa de dentro, isso começa pela casa. Porque vejam, tudo começa pela casa. O juízo, as bênçãos, tudo começa desde a casa. Depois, vejam, vai estender para o mundo, porque a terceira etapa diz que é para a noiva. Agora vocês observaram que aí começa a dizer, a terceira etapa é para os que estão eternamente perdidos, é para a igreja, que são as fatos, e é para a noiva, mas será para a noiva. Vê aí? Como tem uma ordem, da qual isto que lemos, aí tem outro ângulo, para que possam entender essa escritura. Agora vocês vejam como o que Deus está realizando nesse tempo, o cumpre
e realiza de tu a tu, de indivíduo a ele, de oído a oído, de ouvido a ouvido, ou de ouvido a boca, de boca a oído, ou seja, ou de boca a ouvido. y de oído a oído también, E de ouvido a ouvido também, se habla y él escucha, y él habla porque y uno escucha. ele fala e a gente escuta, e a gente fala e ele escuta, e é algo entre família, Es algo que é algo no lo había completamente cumplido. que en não edades tinha pasadas. cumprido completamente em eras passadas, em uma mensagem Que lo tituló en el principio, no fue que ele intitulou No Princípio, não foi Él assim? dice, la visitación de Ele Dios disse, era, a visitação ¿dónde? de Deus era onde? Personalmente. Pessoalmente. La visitación de Dios A visitação de Deus era, ¿dónde? era onde? Personalmente. Pessoalmente. Él venía al huerto del Edén. Ele vinha ao Jardim do No Éden. es esa la misma promesa que Não nos é ha hecho essa el a Señor, mesma promessa que en o el Senhor nos huerto del fez? Edén, en la edad de la Que piedra no angular, Jardim él do estaría Éden, a presente. era da pedra angular, ele estaria presente? Ahí es que él estará visitando. Aí é y que ele hablando estará nos con visitando e nosotros, falando y nosotros conosco. podemos hablar E con él. nós podemos falar com ele. E aún podemos hacerle todas Até las mesmo preguntas que podemos lhe queramos fazer hacerle desde toda lo profundo pergunta del que corazón y que sentarnos quisermos para fazer oírlo, desde a o él profundo hablar, do coração y e él sentar contestar para de acuerdo ouvir a la ele pregunta falar y a la e ele intención responder de de nuestro acordo à pergunta e à luego intenção do nosotros nosso decir, coração. como E dijeron los depois nós caminhantes de dizer, Emaús, como os caminhantes com de Emaús razão disseram, ardia nosso coração. com razão nosso coração ardia, vem? Ardia en fuego cuando nos Ardia hablaba la como palabra. fogo quando nos falava a Não havia palavra. necessidade, entonces, de hacer preguntas Não tinha personalmente, necessidade sino então de fazer directamente pergunta del coração a pessoalmente, Deus. mas E diretamente Deus, do por sua coração a palavra, Deus, e Deus por sua contestará palavra todas as nos responderá Pruebe, todas e as você verá. perguntas. Prove e você Não verá. ha ocurrido. Não aconteceu? Eu tenho esta Que pergunta. eu tenho essa pergunta E viene uma plática ou e vem uma conversa ou em um estudo e aí está a resposta, sai a resposta. Então veja onde tudo isso se cumpre. Será que me Olha, escuchou? será que me escutou? Será que me viu que Será eu coloquei que aqui um viu signo de que eu pergunta coloquei aqui que eu um estou sinal de escrevendo? interrogação nisso que eu estou escrevendo? E deixei em branco aí. E deixei isso em branco E ele aí? me disse, E vem e me diz, isso é personalmente. isso é pessoalmente. Te respondeu. E muitas vezes Muitas coisas por contestarle dá uma volta em muitas coisas para responder uma pergunta a um escolhido de Deus. E a gente fala, mas por que toda essa volta que foi dada com tudo isso para terminar dizendo isso? Olha, tinha uma alma clamando por isso. E o melhor, isso você já tinha entendido, mas por essa pessoa, repete, até que entre no profundo. Tem uma parte que fala no selo, até que penetre, diz. E eu não quero ser duro com isso, mas eu quero que seja algo que penetre. Tem outra parte que diz que martele como prego, bater duro para que entenda. Porque a bênção e a satisfação de um profeta é quando o povo consegue entender. É quando o povo consegue compreender o programa. E ele dizia, se eu pudesse entrar dentro, irmão Branham, para agarrá-lo, forçá-los, mas não posso, porque é individual. E mais bem o que a pessoa tem que fazer é, Senhor, me ajuda, abra o meu entendimento, me abra as escrituras, eu quero receber as promessas, eu não quero ser registradas já, aí estar marcado aí como um que lutou contra o seu programa, mas bem eu quero ser um dos que recebeu todas essas bênçãos, eu não quero ficar registrado de outra maneira, e essa é a bênção que cada um tem que receber. Agora tem algo muito importante no qual mais adiante, quando estiveram e viram a uns seguidores de João que falaram, nem sabíamos que existia Espírito Santo. Eles sabiam que e não sabia que existia Espírito Santo. Eles foram discípulos do precursor. Não fala nada desse grupo que esteve recebendo e ouvindo a mensagem do precursado. Quanto
a esse tempo mais adiante. Ou seja, os que depois perceberam, por exemplo, o que disse verdadeiramente, este era filho de Deus, foi o centurião, para esse não teve oportunidade. Ou seja, que o grupo que Deus tem reservado, depois que os escolhidos recebam a bênção e fé do rápido, será o grupo que resta do nosso precioso irmão Branham. Porque eles não blasfemaram e nem blasfemarão contra o Espírito Santo, mas bem eles o receberão, como foi precursado pelo reverendo William Branham. Eles receberão esse Espírito Santo encarnado. E para eles é também a promessa de transformação. Mas para os demais, não diz que receberam oportunidade. Até mesmo estando mais além, mais acima do precursor. Talvez muitos deles os minimizam, mas aí também tem parte da noiva. E nós reconhecemos e estamos orando por esse grupo, que Deus lhes abra em breve o entendimento, para que complete esse número de escolhido de Deus, porque não será nenhum mais, nenhum menos. Agora vean ustedes como los sellos. Dos selos, os selos. Esta é a página 216. Essa é a página 216. E aí estavam com a mesma contenda que tem hoje, mas quando veio foi algo muito raro. Ele chegou completamente contrário ao que eles pensaram, mas veio de acordo com a palavra. E eles não conheciam a palavra. Deixa eu dizer isso bem claro para que entre bem. Quero que entenda. Isso é o que acontece convosco hoje. Não conheceis a palavra. Agora, quando é falado por um profeta, é falado a palavra para que o povo entenda, ele trata de falar as coisas de uma maneira, mas também não pode falar mais do que deve falar, e com o que fala, aí esse grupo vai entender, não os outros. Aí continua dizendo, Jesus diz, podeis discernir esse extrato 2:16. Eu creio que era um dos que também, porque desde cima ele vinha falando certas coisas importantes aí, e hoje poderíamos tocar algo também. Veja, Jesus disse, podeis discernir os céus, mas os sinais do tempo não podeis discernir. Disseram, temos a Moisés. Rapidamente já começam. Temos aqui a Moisés, temos a lei, temos seu livro, os livros, temos tudo isso. Ele respondeu, se houvesses conhecido a Moisés, terias conhecido a mim. Eles não conheciam a Moisés e por isso não lhe conheceram a ele. Somente conheciam um credo que tinham fabricado. Agora tudo isso é o que está se cumprindo já em uma escala maior nesse tempo final. Agora, Deus trabalhou, trabalha e sempre trabalhará da mesma forma. E quando vai fazer algo grande, vai cumprir de uma forma simples, maior, mais simples, maior, mais simples. E então aí a simplicidade aí é onde todos erram. Aí é onde todos erram, na simplicidade. Porque a simplicidade é
aqui o torna grande. Deus faz simples para que os simples entendam. Damos graças a Deus por esse dia, damos graças a Deus por sua simplicidade, damos graças a Deus por ter nos colocado nesse tempo e que tenha nos colocado em cada um de nós essa percepção profética para poder entender, compreender, poder vir a Ele, poder falar com Ele, poder lhe fazer perguntas também, poder ter companheirismo com Ele, porque a Ele lhe agrada isso desde o Éden, ter companheirismo com seus filhos, falar com eles, compartilhar com eles, ter a vivência deles e passar pelas coisas que eles passam e ser um deles. Deus os abençoe e os guarde e adiante nesse tempo final, agarrados à palavra, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida, conhecendo que tem um programa e que você é parte desse programa e que estamos marchando, caminhando neste programa. Graças a Deus por nos colocar nesse tempo. Graças a Deus por ver a simplicidade de Deus. Graças a Deus por ver o sétimo selo. Graças por poder recebê-lo, poder crê-lo, aceitá-lo e receber esse ensinamento que é o que Ele está nos dando, que é a fé do rápido. E como diria nosso irmão William, tão simples como isso. Agora entendem mais essa palavra, que em quase todas as mensagens no final ele dizia em um parágrafo, tão simples assim. Com razão Deus faz tão simples assim. Ou seja, seria tão simples como isto. Que Deus os abençoe e os guarde adiante nesse dia. Que Deus abençoe esse dia com bênçãos do céu e da terra e derrame em abundância sobre a palavra e em tudo que vocês necessitam, tanto espiritual como físico. E que se você pedir hoje cura, que Deus te dê. E o que você peça, Deus te dê. Deus te conceda. Creia com todo o coração e pode acontecer no minuto, no segundo que você diga. Ou no minuto próximo, ou com meia hora, ou uma hora, ou no dia, ou no mês. Mantenha pressionando isso. Que o que está falando é um escolhido e Deus escuta seus escolhidos. Consequentemente, essa palavra tem que se cumprir. Não, quem sabe, talvez, ou melhor, tem que se cumprir. Creia e fale com fé, crendo que o que você fale, Deus vai responder. Que Deus os abençoe e os guarde. E isso é Deus em simplicidade, no mensageiro e nos escolhidos. Esse é o tema. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.